também, tu viu? Ah, isso não. Já estamos no YouTube, Dani? Eu sei que tu tá indo, meu bem. Já estamos lá? Estamos indo. Estamos indo, caminhando. Agora sim! Chegamos para o YouTube. Boa noite a todos. Boa noite, povo meu, queridos. Sejam bem-vindos aqui no nosso grupo de educação sistêmica, com esse pessoal que está chegando e outros que ainda vêm chegar. Estamos aqui, eu, Fabiane Bittencourt, a Dani Stenger, Adriana, bem-vinda, Vivian, a Maria Bernadette, que não mostrou a carinha dela ainda, seja bem-vinda, e a Lu, que aparece como Lúdica Educação e Linguagem, que é a nossa convidada especial de hoje, que ludicamente vem falar para a gente nesse bate-papo, né, Lu, a respeito desse tema assim tão profundo que é como trabalhar as perdas, o luto, na sala de aula, com os alunos, ou com os nossos filhos, com amigos, com parentes, enfim, como lidar com esse tema e, principalmente, o nosso enfoque hoje, para não ficar muito amplo, né, é na sala de aula, em primeiro lugar, né, no lugar do professor, e enquanto pai e mãe também, né, porque as coisas não estão dissociadas. Então, te apresenta aí para nós, Lu. Bom, eu sou a Lu da Lúdica, eu sou a Luciana Chieli, né? Tenho formação em pedagogia e em linguagem, em linguística, né? Na área da aquisição da linguagem. E tenho alguns anos de estrada na educação, em diversos âmbitos da educação, em diversas instâncias, com diversas idades. E, assim, eu sou uma professora. Eu gosto de ser professora. Eu gosto da interação, eu gosto de conviver, gosto de interagir, especialmente com crianças. Considero que essa profissão que eu desempenho, ela me dá alimento para a vida, porque me auxilia a manter o encantamento pela vida. A gente fica adulto, né? As demandas da vida adulta são diferentes das demandas da vida infantil. Então, é uma maneira de eu me manter ligada, assim, com a minha criança interior mesmo. É eu conviver e aprender com as crianças e com as famílias, né? Porque quando a gente é professor, a gente convive com crianças e famílias, né? A gente dá aula para crianças e famílias e aprende com crianças e famílias também, né? A criança é a sua família, né? Então, é isso. Seja bem-vinda, Lu. Para nós é uma honra te receber hoje aqui. Embora a Lu não seja assim não estude a pedagogia sistêmica, ela pratica essa postura na vida dela e no trabalho dela sem ter essa denominação, porque a maneira como ela trabalha diretamente com as famílias, tem a vantagem de morar numa cidade do interior e ter a comunidade bem próxima, né, Lu? Facilita, né, de uma certa maneira. Mas só facilita, mas se a pessoa não tiver no seu coração esse sentimento de querer fazer esse movimento, as coisas não acontecem, né? Então, a nossa dinâmica hoje, chegou a Claudinha. Oi, Claudinha, bem-vinda, querida. Seja bem-vinda aí entre a gente. Olá! Então, a nossa dinâmica hoje vai começar com... Nós estamos estudando já há algum tempo, acho que uns 3 encontros, né, Dani? Esse livro aqui da Marianne Frank, para quem não conhece, a Marianne Frank, ela é a precursora da pedagogia sistêmica. Ela é considerada uma mestre na pedagogia sistêmica, porque ela tem toda uma prática e uma maneira de trazer muito bonita, né? Esse livro,
para quem não conhece, alguns eu sei que já conhecem, né? Mas para quem não conhece, ele, na verdade, é um relato de como que ela trouxe para a área da educação, lá na Bavária, lá na região da Alemanha, no início dos anos 80, né? Ou 90. Fábio, eu vou Oi. desativar o som de todos, depois tu ativa o teu, só para não dar interferência. Tá. Então, ela começou a trabalhar, começou a aplicar com os alunos essa postura. Diga isso, para cima. Que é incluir a família dos alunos. E aí ela foi trabalhando e no decorrer dos nossos encontros aqui, a gente foi lendo partes e comentando, e dando exemplos, fazendo alguns exercícios. Aí ela fez algumas constelações com os alunos, e a partir das constelações surgiu um tema, que é um tema, assim, muito... Só um pouquinho, tá, pessoal? Eu vou pedir uma... Pedagogia sistêmica é isso, né? A gente está em casa, vai administrando as coisas e seguindo em frente, né? Então, um tema que surgiu a partir das constelações e do trabalho com os alunos é o tema da morte, o tema do luto, porque a região onde estava a escola dela é uma região de muitos refugiados, filhos de refugiados, de imigrantes, de famílias que tinham sido divididas em função das guerras. Então, esse é um tema que estava muito introjetado nos alunos e que nas constelações apareceu de uma maneira muito forte, bonita, coisa que, se ela não estivesse trabalhando dessa maneira, provavelmente nunca teria aparecido. Então, ela resolveu trabalhar fazendo produções textuais, onde eles falassem a respeito das suas perdas, o que é a morte, o que é a vida, e muita coisa legal surgiu a partir dali, né? E ela então fez esse registro, e a gente veio até aqui. Então, hoje a gente pensou em fazer esse encontro, unindo, então, linkando com esse livro aqui, Ah, que bom que eu sei, que é a pedagogia sistêmica, a visão sistêmica nos contos de fadas, a visão sistêmica dos contos de fadas, né? Então, nós convidamos a Lu, que é uma pessoa que tem essa prática na sua vida, e que tem na sua prática as histórias e os processos narrativos no seu processo de ensino, aprendizagem, para fazer esse bate-papo com a gente. Mas é um bate-papo tranquilo, os microfones, quem quiser falar também, quem quiser perguntar. É como se a gente estivesse numa reunião na nossa casa, conversando, tomando um chimarrão, um cafezinho, e conversando um assunto que é agradável a nós, tá? Então, a Dani vai começar lendo, e tu tá aí para compartilhar, Dani, o texto? Compartilhar aí na tela? Meu áudio está desligado, eu estou aqui nas configurações, aqui Estou abrindo o livro para Se não tu compartilhar a lê, tela, as tá? pessoas escutam, né, também, porque não é um texto muito longo também. Também é interessante a gente trabalhar isso, né, a escuta da leitura, porque isso a gente faz com os alunos também, né? Ler para eles. Então, tu pode começar a ler, ela vai ler o relato de uma aluna chamada Eva. Dani. Sim, deixa eu só baixar a página aqui. Estou abrindo. É coisas de computador que a gente tem que ceder as... De repente eu começo e aí depois tu continua, então? Pode ser? Pode ser.
Pode ser, que eu estou baixando ele aqui. Tá. Assim que ele aparecer aqui a página certa. Ele está travado para mim aqui. Tá, então tranquilo. Eu começo a leitura aqui, tá? Então, Eva, menina, né? Eva foi a primeira aluna a pegar sua caneta e começar a escrever sobre morte e o morrer. Até então, não havia dito muita coisa sobre sua situação em casa. Era muito tímida e queria sentar-se na primeira fila, porque era míope. Eva era usualmente pálida. Frequentemente ficava resfriada ou era afetada por alergias de pele. Não havia muito espaço para divertir-se ou curtir a vida. Apesar de seus esforços, não conseguia se concentrar muito bem na escola. Quando li as linhas escritas por Eva, perguntei-lhe sobre qual avô ela se referia. Era o pai de sua mãe, que havia falecido quando a mãe de Eva tinha 12 anos. Eu me lembrei de várias constelações feitas por adultos, nas quais ficava claro como as crianças estão dispostas a ajudar um dos pais a carregar o peso de uma perda trágica. Das linhas escritas por Eva, suspeitei que estava inconscientemente carregando o luto por seu avô no lugar de sua mãe. Ela também escrevera: eu nunca te esquecerei, embora não tivesse conhecido o avô. A partir do meu trabalho com clientes e ouvindo suas histórias, sei que o luto inconsciente pode enfraquecer uma pessoa fisicamente. E pensei na irmã de Eva, que era 2 anos mais nova, com bochechas rechonchudas, cabelo brilhante e espesso, em todos os aspectos, uma imagem de saúde. Uma vez, sua mãe me disse que não conseguia encontrar uma explicação para a constituição frágil de Eva. O desenho de Eva deu a impressão de que ela queria elevar-se aos céus, no lugar de sua mãe. Perguntei-lhe se gostaria de colocar uma constelação de sua mãe e seu avô, e ela disse que sim, que queria. Ela colocou os representantes de seu pai e sua mãe um ao lado do outro, talvez a uma distância de 1,5 metros. Sua irmã, de pé, na frente dos dois. Contudo, Eva colocou sua própria representante atrás de sua mãe, ao lado do representante do avô, que havia morrido cedo. Nós nunca havíamos visto uma criança que ficava atrás de seus pais. A representante da irmã de Eva sinalizou com os braços, querendo que o pai e a mãe ficassem juntos, e também acenou para que a representante de Eva viesse para perto dela. Estava visivelmente assumindo a direção. Quando mencionei esse fato, Eva disse: sim, em casa ela também sempre diz o que deve ser feito. A representante de Eva sentia-se bem ao lado de seu avô. Então peguei a menina e a coloquei ao lado da representante de sua irmã, que achou isso ótimo, e colocou seus braços sobre o ombro dela. A representante de Eva, porém, disse: minha mãe está muito triste. Eu preciso voltar lá para o vovô. Então, pedi ao garoto, que estava representando o avô, para ficar ao lado da mãe de Eva. Automaticamente, o representante do papai de Eva, que estava afastado cerca de 1,5 metros dela, moveu-se na direção dela. As 2 meninas tinham expressões felizes em suas faces. Eu disse a Eva: isso agora é uma imagem que cura. Seu pai e sua mãe estão lado a lado, e seu avô também está ao lado de sua mãe. Vocês, as 2 irmãs, estão olhando para os seus pais. Seu avô dá a vocês muita força para que vocês permaneçam bem na família. Eva quis ocupar seu lugar na constelação. Então, os representantes do pai e da mãe estenderam seus braços. Aí havia espaço para as 2 meninas e os 4 se abraçaram, sem nenhuma sugestão de minha parte. A face de Eva ficou rubra. Ela ficou um pouco embaraçada, mas também podia-se ver alegria em seu rosto. Sugeri a ela pendurar uma foto de sua avó, de seu avô, em seu quarto por um certo tempo e dizer a ele: querido vovô, agora você pode estar no céu e nós vivemos aqui na terra. Agradeço a você
pela força que você dá à nossa família. No dia seguinte, a mãe de Eva veio até a escola. Queria saber o que Eva havia contado sobre seu avô. Eu lhe relatei sobre o que acontecera e mostrei a redação de Eva. E ela começou a chorar. Ela disse que não havia percebido o quão importante tinha sido a perda de seu pai aos 12 anos. Mas os mortos estão bem. Eles querem que nós terminemos nosso luto. Eles nos dão força, disse. Então ela se recompôs e me mostrou uma foto de seu pai que havia trazido consigo. Eu não fiquei surpresa com o aparecimento do pai de Eva à reunião de pais e mestres antes do Natal. É a primeira vez, disse ele. Eu nunca havia vindo à escola antes. É tudo graças à senhora. É realmente muito bom aqui. A gente se sente bem aqui. Então me convidou para ir, juntamente com eles e alguns outros pais, beber uma cervejinha depois da reunião. Foi uma grande honra para mim, e eu fui. No barzinho, ele me disse que já há algum tempo Eva estava se aproximando dele com mais frequência, e que ele estava muito feliz com isso. E aqui a redação que ela fez sobre a morte e o morrer. Na aula de religião, ouvi que Deus decide quando as pessoas têm de morrer e quando não. Meu tio sempre diz que quer morrer alegre. Algumas vezes tenho medo de morrer. Nossa vida é como um ciclo. Pessoas vão nascer, pessoas vão morrer. Meu avô é minha alma e meu corpo. Eu nunca vou esquecê-lo. Gente, tem noção do que é isso para uma criança? O que representa isso para uma criança? Meu avô é minha alma e meu corpo. Eu nunca vou esquecê-lo, sendo que ela nunca conheceu ele. É muito forte, né? É muito amor. É um amor completamente leal à mãe. Porque o que acontece nessa dinâmica aqui? A mãe não conseguiu viver o luto pela morte do pai, quando ela tinha 12 anos. Aqui ela não relata, mas provavelmente ela teve que dar conta da própria mãe, né? Teve que dar conta de aguentar isso. E a filha, por amor, cego, se coloca no lugar desse avô. E o que acontece com ela? Ela não tem vitalidade, não tem força, porque está ligada com a morte, está ligada no movimento de ir em direção aos mortos. Então, essa é uma dinâmica muito comum dentro das famílias, quando existe a morte precoce de um dos pais. Eu vou em teu lugar. Essa é a frase. Eu por você. Ou eu com você. Eu vou com você. No caso de uma filha que perde o pai ou perde a mãe. Então, dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, quantas Evas existem? Em diferentes contextos, em diferentes situações. E o quanto que o professor está preparado, está se sentindo fortalecido no seu lugar, conectado com toda essa dinâmica, essa realidade familiar, mesmo que ele não tenha obrigação de conhecer tudo isso. Mas ele tem, sim, o dever de acolher tudo isso. Saber que aquele aluno que está ali, ele está ali, mas ele não está só ele ali. Ele traz com ele toda a família, todo o amor envolvido, todo o amor interrompido, todas as lealdades. E nós, professores, ou algum outro tipo de profissão, mas falando aqui professores, né? Temos também as nossas lealdades, a nossa história, os nossos aprendizados. E quando chegamos na escola, tudo isso se mescla. E
pode ser de uma maneira inconsciente e se emaranha, ou trazendo a luz da consciência, buscando se desemaranhar e colocando, dando a oportunidade de cada um se colocar no seu lugar. E esse se colocar no seu lugar, nós podemos usar vários recursos para isso. E um deles são os processos narrativos. E agora eu vou passar a palavra para a Lu. Não sei se antes tu quer falar alguma coisa, Dani, para que ela possa dar início ao que nós vínhamos conversando antes, para ter esse fio condutor, né? Seja bem-vinda, Lu. Liga teu áudio para nós poder te ouvir. Eu estou no suporte técnico aqui. Pronto. Bom, em primeiro lugar, é uma honra para mim, porque, né, estou aqui aprendiz nesse assunto, né? Assim, eu, ouvindo, né, essa leitura desse livro e pensando, assim, na prática que eu vivencio, e durante um tempo vivenciei com outras professoras também, exercendo outras funções, né, da educação, eu sinto que, às vezes, há uma dificuldade mais por parte do adulto do que por parte da criança ou adolescente. Porque eu até fui pegar uma fala da Françoise Douto. Deixa eu ver se aparece. Ela diz assim: onde a linguagem se detém, o que segue falando é o corpo, é a conduta. Onde a linguagem se detém, o que segue falando é a conduta. Porque, assim, eu vejo que crianças e adolescentes, né, crianças são perguntas, como já disse o teórico, né? As crianças são pergunta, e o nosso olhar é que vê, né? Nós, enquanto professores. Então, muitas vezes, porque a gente não se sente com condição de lidar, a gente se imobiliza, ou às vezes não vê, né? Não consegue ver, né? Então, em primeiro lugar, eu penso assim que isso que vem sendo falado é um trabalho interno de nós, professores, né? A gente conseguir lidar, primeiro, né? A gente conseguir se sentir, se perceber, se sentir, porque crianças e adolescentes são muito sensíveis. Todos nós somos sensíveis, né? Mas as crianças e os adolescentes, eles vivem essa sensibilidade de uma forma mais intensa, muitas vezes, do que nós. E como nós nos aproximamos, eles sentem. Então, o nosso nobre instrumento de trabalho é a palavra. De um professor é a palavra. E muitas vezes, se a gente não está conseguindo abrir um espaço para que a criança e o adolescente manifeste, inclusive a sua dor, né, a conduta vai falar. A conduta deles vai falar. Então, eu penso que, em primeiro lugar, a gente conseguir se sintonizar e poder sentir. Porque eu li, assim, o pouco que eu consegui do livro da Mariane Frank, né? Eu li que ela começou pela década de 70, mais ou menos, esse trabalho, né? E, assim, ela mostrou ser uma pessoa sensível, né? Desde o começo. Ela falou o pai, inclusive, parecia uma pessoa sensível, né? Trabalhava com música, né? E ele já tinha, o pai dela, um olhar diferenciado no Geria Escola, né? Que ele era diretor de uma escola. Então, a gente já vê que ela já tem um olhar, né? E, então, eu penso que esse é o primeiro passo, né? E dentro, assim, da área da linguagem, eu trabalho com essa linha que entende que todo enunciado,
todo enunciado comunicativo é uma relação dialógica, né? Assim, se eu estou lendo um livro, eu estou estabelecendo uma relação com quem escreveu o livro, com as condições de quem escreveu, com as minhas, com o contexto que eu estou vivendo, né? Se eu estou conversando com alguém, toda fala, todo comportamento, tudo isso é enunciado, né? E esse enunciado, ele se constrói pela percepção do outro, né? Do olhar que o outro tem. Eu, enquanto pessoa, vou me construindo pelo olhar do outro sobre a minha pessoa. E esse olhar do outro aparece na palavra que me é dirigida, né? Não só no vocabulário, não só na palavra, mas muitas vezes na entonação daquela palavra. Que a entonação, ela reflete o que eu realmente estou sentindo. Muitas vezes a gente não se dá conta da entonação da nossa palavra, né? Eu ia comentar isso. Te ouvindo, a gente vai lembrando a entonação de algumas pessoas que se relacionam com a gente, né? E a gente percebe que elas não percebem que, às vezes, Sim. Elas têm uma entonação mais grosseira, assim, mais estúpida. Mas não é intencional, não é assim por mal, eu quero ser grosseiro, eu quero ser estúpida. É porque faz parte da personalidade dela naquele momento, porque eu acredito que as pessoas mudam o tempo inteiro, né? Mas naquele momento faz parte da personalidade dela, bem daquele momento mesmo, bem pontual, porque como as pessoas vão mudando, e quando isso acontece, elas não percebem que elas estão fazendo isso. E se a gente até comenta, pode ser que ela diz, não, mas eu não fiz, né? Ela não se percebe. É que a gente não tem o hábito de se ouvir, né, Daniele? A gente, geralmente, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso ficar prestando atenção. Eu percebo pela reação dos outros. Aí eu fico pensando, como é que eu falei, né? O que eu estou sentindo? Porque quando a gente se relaciona, a gente é inteiro, né? Então, como que a gente está, né? Então, às vezes, numa sala de aula, surgem situações, retomando o assunto, né? Que, enfim, nem sempre a gente consegue estar inteira ali, se sentindo, né? No domínio da situação, porque somos todos seres humanos, né? Então, às vezes, é sujeito a acontecer uma situação, nessa situação específica desse assunto, que é um assunto delicado e sensível, né? Que muitas vezes toca em questões nossas e a gente não se sente com condições, né? Então, eu dentro da área da linguagem, um recurso, né, que são essas narrativas, eu recebi de presente de uma amiga esse livro, Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores. Tá sem som, Fábio, mas sim. Então, histórias, elas são um grande universo para a gente conseguir elaborar situações. As histórias nos fazem chegar em lugares além do conhecimento, porque elas nos levam para o lugar da imaginação. E a imaginação, ela não tem limites. A imaginação é o que faz mover. Então, é uma maneira muito, assim, boa de usar a palavra quando a gente está numa sala de aula e precisa lidar com uma situação. Às vezes, muito menos do que falar diretamente sobre o assunto, é a gente contar uma história. Porque fica mais fácil. Para quem está ouvindo, para criança e para adolescente, ele consegue deslocar o sentimento dele para aquele personagem da história. E aí fica mais fácil dele lidar também. Porque às vezes a gente quer tratar diretamente do assunto, né? Quer que a criança fale, que o adolescente se expresse, mas às vezes é um assunto que dói. A gente também não gosta, às vezes, né? De tocar diretamente no assunto que dói. Através de uma história, a gente consegue colocar, né? Imaginativamente, fora uma dor para conseguir olhar e conseguir lidar com ela. Então, é uma dica, assim, esse livro em especial é uma dica ótima, que serve para todos nós, dos 8 aos 80. Então, bem, é isso. Quem é o autor? É uma autora. Autora.
Susan Berrow. Depois, Lu, tu passa para nós essas indicações de leitura que a gente bota ali no grupo, tá? Passo. Uhum. Esse livro, ele é maravilhoso, porque eu já trabalhei, o que eu disse aquela hora, o livro voltou para ti, né? Porque tu tinha me emprestado, eu trabalhei um tempo com ele, depois emprestei para outra pessoa, agora voltou para ti. E assim os livros são, né? Uma coisa maravilhosa isso, esse domínio público do livro, das histórias, né? Mas esse livro, ele tem histórias simples que vão trabalhando temas de uma forma tão gostosa, assim, e é impressionante como... E ela tem ali toda uma forma de trabalhar que nos orienta como que a gente pode trabalhar com essas histórias aí. Muito legal esse livro. Sim, ela apresenta o livro a partir da vivência dela. Então, isso para mim já confere autoridade, né? Quando a pessoa vive e ela escreve sobre o que ela vive, né? Já a gente já recebe assim. Ela é uma contadora de histórias e uma escritora, uma contadora de histórias que escreve as histórias, né? Ela vai percebendo a necessidade e cria história, história simples. E eu me lembro que na época que eu estava trabalhando com esse livro, minha mente ficou muito fértil para criar histórias. Eu conseguia criar histórias de várias coisas assim simples. E isso é um exercício bem bom de se fazer, bem bom. Pegar uma coisa assim e criar uma história, sem aquele compromisso de ser uma grande história, né? Inclusive no livro ela tem, né? Ela desenvolve oficinas também com adultos, né? E ela tem várias dicas, assim, como abrir as histórias e como a gente criar. E é um livro muito legal mesmo. Eu, inclusive, até vi uma história aqui depois que eu posso ler, porque, né? Não sou uma contadora de histórias assim, né? Mas que fala sobre esse tema que eu achei muito delicado e sensível. Então... A gente vai só abrir, ver se alguém quer comentar alguma coisa. Bem-vinda, Lisete. Eu estava numa outra reunião que estava dando uns rolos lá com coisa para projetar. Eu disse, Deronito, fica na reunião que eu vou lá para as gurias. Ô, Lisete, não foi a única que delegou. É a Claudinha. Eu vi o Nelson lá, sabe? Aí eu pensei numa coisa, começou a sair gente, Deronito, tu fica aí, que eu vou lá para as gurias. Duas equipes. Como não me aceitaram na reunião. Não me aceitaram na reunião, estou aqui. Vocês vão abrir histórias hoje aqui na reunião, então. Mas então, o que tu falou, Dani? Eu disse que eu ia abrir um minuto para os comentários, perguntas, para depois deixar a Lu fazer a leitura, então. Viu o que é a força da palavra? Eu disse para a gente se sentir como se estivesse na sala de casa, tomando um chimarrão, tomando um cafezinho, aí as pessoas chegam como se estivesse na sala de casa mesmo. E é tão gostoso isso, né? A gente poder... Mas vamos manter o foco também no que a gente se propôs hoje aqui, né? Isso tudo faz parte da nossa história. Mas qual que é a história, Lu? É uma história, a história do sedoso. Ah, ótimo. Era uma vez uma vila entre colinas. Nessa vila havia uma casa branca. Na Casa Branca vivia uma menina que adorava procurar bichos da seda. Ela os mantinha numa caixa grande, aberta, que chamava de Palácio do Bicho da Seda. De manhã bem cedo, quando o sol surgia de trás das colinas, a garotinha corria até o riacho onde uma árvore de amora crescia. Querida Moreira, posso pegar algumas de suas folhas verdes para os meus bichos da seda? Claro, a velha Moreira respondia. Eu fico muito feliz em ajudar seus bichos da seda a crescerem fortes e gordinhos. Todo dia, a garotinha agradecia à árvore, pegava algumas folhas e colocava-as na caixa. Os pequenos bichos da seda engoliam as folhas grandes, uma depois da outra, e cresciam cada vez mais e engordavam cada vez mais.
Eles se retorciam e rastejavam e arrastavam-se felizes pelo palácio, e cresciam cada vez mais e engordavam cada vez mais. A garotinha ria quando olhava para eles. Ela adorava observá-los comer e crescer e enrolar-se dia após dia. A garotinha tinha um bicho da seda preferido. Ela o chamava de sedoso. Ela o tirava da caixa todo dia e o deixava arrastar-se em suas mãos e braços, conversava e ria com ele alegremente. Certo dia, quando a garotinha olhou dentro da caixa, percebeu que o sedoso tinha parado de se retorcer. O que tinha acontecido? A garotinha se perguntava, sedoso morreu? Mas o bicho da seda não tinha morrido. Ele tinha começado a se envolver com um longo fio dourado para fazer um pequeno casulo dourado. Os outros bichos da seda também estavam começando a fazer o mesmo. O dia todo eles giravam e lentamente todos os bichos da seda transformaram-se em casulos dourados silenciosos, permanecendo muito quietos e imóveis no fundo da caixa. A garotinha ficou triste. Ela sentia falta de sedoso e de todos os bichos da seda. Tinha sido tão divertido observá-los rastejar, arrastar-se, retorcer-se e crescer. Agora estava tudo muito quieto. Um dia, a garotinha estava olhando dentro da caixa e falou alto. Sedoso, estou com saudades de você e de seus amigos. Era tão divertido ver vocês rastejarem, se arrastarem, se retorcerem, se crescerem. Mas agora está muito quieto e calmo. Isso me deixa tão triste. Assim que ela disse isso, o casulo dourado em que Sedoso tinha se enrolado, de repente explodiu e se abriu, e uma borboleta voou e pousou na beirada da caixa. A garotinha não podia acreditar em seus olhos. As asas da borboleta eram tão delicadas e reluziam com muitas cores e desenhos. A borboleta voou em volta da garotinha 3 vezes e então pousou na mão dela e falou com voz clara. Sabe, eu comecei a me sentir tão desconfortável no casulo, estava ficando muito apertada, eu me sentia presa. Agora que eu me libertei, sinto-me feliz e livre. Posso voar alto no céu, alto em direção ao sol dourado. É muito mais divertido do que se retorcer e rastejar e se arrastar, algo de que eu gostava quando era um bicho da seda. Adeus, garotinha, e obrigado por me alimentar com aquelas folhas de amoreira deliciosas. Agora eu não preciso mais delas, agora eu sou livre. E a linda borboleta voou através da janela aberta, alto para o céu, em direção ao sol dourado. Eu acho muito bonita essa história. Ai, eu quero ser tua aluna, Lu. Eu acho muito bonita essa história, e especialmente nessa hora em que, assim que ela disse isso, o casulo se abriu. Quando a menina conseguiu dizer que ela estava triste, que ela estava com saudade, que ela gostava, assim o casulo se abriu. E isso é muito simbólico da gente, assim, dentro do possível, claro, né? Tudo sempre é dentro do possível, né? Mas, mesmo nesse tempo de aulas remotas, eu tenho aprendido a lidar com a câmera, né? Com as crianças. Estou trabalhando com crianças pequenininhas, 4 anos. E tu tá indo muito bem, porque eu tô vendo que tu olha bem pra câmera. Aprendizado, né, Daniela? Muito bem, muito bem. Mas a gente conseguir sintonizar com o tempo. Deixar o tempo de ouvir, o tempo da criança conseguir falar, do adolescente conseguir falar. Quando fala, o casulo explode e a borboleta voa, né? E eu considero esse um aprendizado, porque a gente, muitas vezes, em situações que tem que atender, né? Situações, às vezes, doloridas em escola, né? A nossa tendência é querer fazer alguma coisa, resolver. E, às vezes, a gente precisa escutar mesmo. A gente precisa se escutar, se acalmar, porque é muito interessante, no final da história, a autora coloca assim, que quando a pessoa for contar alguma história sobre esse tema, é importante que a pessoa que esteja contando realmente acredite que a morte não seja um fim, mas uma transformação radical. Porque ela coloca assim, de outra forma, as crianças, sendo muito intuitivas, podem sentir a dúvida na mente do contador e absorver isso com a história.
E isso é, assim, um alerta muito importante da gente se sentir mesmo na nossa relação com as crianças e adolescentes. A gente se sentir, porque eles são realmente intuitivos, né? Então, acho essa história muito, muito, muito bonitinha, essa história. É uma graça. Né? Bem, era isso. Se quiserem. O que vocês acharam, meninas? Isso de que essa orientação que ela dá é totalmente sistêmica, porque se eu não sinto isso, se isso não faz parte da minha história, acreditar que realmente a morte não é o fim de tudo, é melhor eu buscar outra história para trabalhar com ele. É isso aí. Alguma que esteja mais afinizada, que eu me sinta mais... Isso aí. Me sinta mais no meu lugar de falar. Porque existem muitas abordagens. Por exemplo, os contos de fadas, se a gente for parar para examinar, os mais famosos, pelo menos, todos eles têm a morte, têm o luto e têm a superação. Tem toda aquela jornada do herói, né? De passar por vários pontos até chegar na superação. E toda essa jornada do herói tem a morte ali. E tem a superação da morte. Tem um outro recomeço. Então, se a gente for ver a Branca de Neve, ela começa com a morte da mãe. E aí depois todo aquele período negro dela se olhar no espelho, dela se ver e ser a mais bonita, e depois não ser mais a mais bonita, de entrar na floresta e chegar ao ponto de encontrar o príncipe e chegar ao ponto dela estar num caixão à espera de um outro momento. Então, quantos símbolos, quantos simbolismos ali envolvidos que se pode trabalhar de uma forma simbólica mesmo com as crianças de uma maneira, com os jovens já se pode trabalhar de outra maneira, ressignificando algumas coisas, construindo um clima dentro da sala de aula, ou, se é em casa, construindo um ambiente familiar em que se possa conversar e ressignificar determinadas coisas, usando a arte, o corpo, a representação. Eu me lembrei que quando eu era criança, me lembrei agora antes de começar a live aqui, que eu estava no jardim de infância e a professora pegou aquela música Linda Rosa Juvenil, juvenil, e alegre no seu lar. E aí ela fez, a gente fez um círculo e a gente ia cantando, mas assim ela colocou uns lugares marcados no chão com cada personagem. E aí a gente ia rodando, ia sentindo o lugar de cada personagem. Eu me lembrei disso agora. Uma coisa lá da década de... Vê, né? Final da década de 60, e a professora lá do interior fez uma coisa, o que é isso, né? É a intuição, é essa entrega do professor de estar ali, entregue a esses símbolos, a essa percepção mais apurada, a esse acolhimento. Sim. Como a Lu disse, a gente não consegue estar inteira todo o tempo na sala de aula, né? Porque são muitas coisas e a vida é muito dinâmica, mas quando se consegue e usando esses recursos, é tão maravilhoso. A gente vê o brilho nos olhos dos alunos e vendo eles podendo ressignificar algumas coisas. E a importância também, né, da gente não precisar didatizar tudo que a gente faz numa escola. Ou mesmo em casa também, não precisa didatizar tudo. Às vezes, o momento
O momento é válido, porque essas narrativas, elas falam para um nível que muitas vezes não está nem na consciência. Então, a gente precisa deixar reverberar. Não precisa, quem é o personagem principal, qual é o fato da história, todo um trabalho... Qual a moral da história? Qual é a moral da história? Ficha de leitura, antigamente tinha, né? Não há necessidade, em todo momento, de fazer isso. Tem um momento que é o momento de sentir a história e esperar para ver o que vem. Porque daí vem na hora do recreio, vem na hora da brincadeira, a gente conseguir ver o retorno. Como que isso está reverberando no grupo? É na conduta aquela, né? Quando a linguagem se detém, é na conduta, que a François Adolto falou. A gente conseguia observar. Eu tinha, numa das turmas que eu trabalhei, eram pequenininhos, tinham uns 6 aninhos, e eu sempre, eu tinha uma bibliotequinha na minha escola, né? Eu tinha sempre, na minha sala de aula, né? Todo final de tarde eu tinha que guardar, porque a sala era ocupada por outros alunos de manhã, e aí no começo da tarde tinha que montar de novo toda ela, mas era muito legal, porque a gente fazia muitas coisas com aquela biblioteca, era uma biblioteca muito eclética também, né? Eu gostava muito de ver naqueles momentos, momento livre, né? Eu ficava em segundo plano, estava assim, intermediando, né? Algumas negociações para não chegar no ponto do conflito, né? Mas eu ficava observando, porque esta é a hora que a gente observa. Quem são as pessoas com quem a gente está convivendo todo dia, durante 200 dias letivos, né? E tinha sempre um grupinho que pegava lá na biblioteca, pegava os livros, elas encostavam, às vezes os meninos participavam junto também, geralmente eram umas meninas. Encostavam várias classes no cantinho, elas faziam uma caverninha, faziam, né, um cantinho, pegavam os livros e iam lá para baixo, e lá embaixo elas liam, elas contavam história, elas faziam teatro, elas criavam coisas, os livros eram assim um portal para um outro, e imersas. Então, eu acho muito interessante a gente conseguir, às vezes o professor dá um passo atrás. A gente não precisa estar na frente o tempo todo. A gente continua tendo autoridade de professor. A gente não está perdendo autoridade, a gente está ali, né? Mas a gente dá um passo para observar, para conhecer. E nesse momento, eu via que reverberava o que nós tínhamos vivido durante a semana, durante o dia, alguma história que a gente tinha contado, né? Então, isso é muito importante também, a gente prestar atenção no tempo. E o tempo da criança, o tempo do adolescente é um tempo. O nosso tempo de adulto é outro tempo. A gente precisa, né? Eu entendo que às vezes não é fácil, porque numa demanda de escola tem toda a instituição. E a instituição também tem o tempo dela, né? E os enquadramentos. Então, por isso que é o possível, né? Dentro disso, dentro do que é possível, a gente, assim, eu sempre senti muita liberdade dentro da sala de aula. Eu entro na sala de aula, agora há um tempo não estou entrando, né? Enfim, estamos aqui. Minha sala de aula é minha casa no momento, né? E a casa dos alunos e alunas. Mas da gente conseguir fazer desse espaço que a gente está um pequeno universo e criar a gente chama uma egrégora, né? Criar a nossa energia ali do grupo, né? Antes de nós entrarmos aqui no ao vivo, eu e a Fábio nos reunimos, né? A gente sempre faz a nossa reunião antes do início. Nós conversávamos um pouco sobre essa questão da linguagem e das propostas que a gente faz para a turma, né? A minha turma são dos menores, né? Eu sou da educação infantil. E eu conversei com a Fábio contando que a minha proposta para a turma, nós estamos fazendo aula online também, né? E como eles são pequenos, eu vou trabalhar com eles cantigas. E aí eu estava comentando com a Fábio o quanto que isso, para um olhar mais atento e mais sensível, trabalha tanta coisa com eles, trabalha a oralidade, trabalha a linguagem deles, porque as cantigas infantis, elas têm muito do gestual, né, do corpo, então trabalha a linguagem do corpo também,
trabalha a afetividade, trabalha a questão cultural, porque as cantigas também, a entonação, a maneira que a gente canta, o ritmo que a gente canta, também tem muito a ver com a nossa cultura do ambiente, do estado, né? Então, o quanto isso é rico, mas que isso é para quem tem olhar atento, para quem tem olhar sensível, treinado para observar, ou para nós, professores, estarmos educando também os pais para isso, né? Para que trabalhar com isso, né? Nesse momento, principalmente. Mais ainda para estar trabalhando a afetividade e tantas outras coisas que a gente trabalha com as cantigas, com as crianças. Sim. E a musicalização, de uma forma geral, né, Dani, assim, que aí é além da palavra também, né? Porque envolve, né? Envolve também. E agora me fugiu, tu estava falando, me acessou uma memória aqui e já vou buscar. Vamos seguindo que já vou buscar. Está desligado o teu áudio, Fábio. Alguém tem uma pergunta ou quer fazer algum comentário, falar alguma coisa aí, enquanto a Lu busca o fio da meada, do fio de Ariadne? Da música? Da música. Não? Então vamos lá, porque tu vem falando de música, né? Eu já vou lembrar, não é isso que me acessou, mas eu já vou lembrar. É alguma coisa da música na tua infância, provavelmente. Não, é que tu veio falando e me assomaram diversas coisas e uma embolou aqui. Para ver como isso vai muito além, né? Isso vai... a gente fala de uma coisa e vai vindo, e vai vindo. Agora você entrou. É que eu trabalhei com eles também música essa semana, lá no teclado, a gente cantou e tudo, e aí já me atravessou, mas já lembro, né? Mas, assim, é porque eu me lembrei de uma fala do Rubem Alves, naquele livro Alegria de Ensinar, né? Que ele fala da palavra e como a palavra chega, né? Que pode ser através de uma história, pode ser através de uma música, né? Como que a palavra chega, né, nas crianças. Que ele tem uma poesia muito bonita que ele fala que os nossos corpos são feitos de palavra, né? Ele diz que nós podemos ser... nós podemos ser borboletas, podemos ser mariposas ou borboletas, monoculturas ou campos selvagens, né? Ele diz que a palavra é que provoca as metamorfoses do corpo, né? E é muito importante isso da gente sintonizar, né? Qual é a palavra que está chegando na criança, no adolescente, né? Que a gente está trabalhando. Tu falou uma coisa muito importante aí, né? Essa reverberação na linguagem do corpo. Ela se manifesta de várias maneiras, né? Porque muitas vezes, nesse período que a gente está, parece que nós estamos ali que nem o sedoso ali, né? Gestando uma nova escola, gestando um novo jeito de ser escola, né? Alguns falam em não escola, mas o quanto que a escola precisa levar em consideração isso, dessa memória corporal, dessa expressão corporal, e é sistêmico unir a cabeça ao corpo, e não ser só uma cabeça na sala de aula, né? E o corpo inerte ali. Então, muitas vezes, quando a gente vai preparar uma aula, dependendo daquilo que se vai preparar, parece que nosso peito se expande, ou determinadas coisas parece que se fecha. E quantas vezes nós realmente prestamos atenção nisso? E assim, quando a gente está aprendendo alguma coisa, ou tá recebendo algum conteúdo, seja uma aula, seja um vídeo, e o quanto que isso nos toca, como que expande, quando um aluno fala, o que isso reverbera em nós. Então, eu penso que essa nova escola
que pode estar surgindo aí a partir de tanto aqui, em outros lugares, outros grupos que estão pensando isso, né? Essa escola integral do corpo inteiro, uma escola que trabalhe o todo e que possa chegar ao ponto de trabalhar também as nossas memórias afetivas, não enquanto terapeutas, mas ludicamente, simbolicamente, para que possamos, então, estar mais integrados dentro da sala de aula, nos sentindo mais tranquilos no nosso lugar. A Claudinha falou uma coisa ali no chat. O que ela falou? Que fugiu aqui para mim agora. Que ela concorda. Ela falou que ela concorda com o tempo, com a colocação do tempo de escutar, de sentir, aguardar até que a história para aquele momento preciso se manifeste com os ritmos e emanações que levem os ouvintes ao seu próprio sentir. Ah, que profundo. A Claudinha, né? E quando tu estava falando isso, eu me lembrei também que sintonizado com o tempo dos pais também. Porque uma das coisas que acontece muito na escola é o descompasso do tempo da escola e do tempo dos pais e do tempo dos alunos. São Sim. 3 tempos, fora os outros. Né? Sim. Mas então, sabe... encontrar um ritmo, um compasso que possa sintonizar isso, né? Fale, querida. Sabe que a gente encontra fazendo, porque a gente faz esse ritmo. Olha, isso eu não tenho a menor dúvida. A gente começa o ano de um jeito e a gente termina o ano, a gente vai se metamorfoseando mesmo e é outra pessoa no final do ano, tanto nós quanto os alunos e as alunas e as famílias também, com as quais a gente consegue criar um vínculo, porque a gente faz esse ritmo, a gente vai, através dessa sintonia, se colocando e ouvindo e recebendo e se adaptando também. E eu lembrei, Dani, tu falou da cantiga, eu me lembrei, assim, porque me assomou, assim, que a linguagem, a nossa linguagem, ela é uma herança cultural também, né? Porque tu falou da cantiga, né? Sim. Ser cultural. E como é importante, né? A gente acolher as diferentes culturas que convivem dentro de uma sala de aula, né? Então... A gente faz isso através das histórias, através das músicas, através das palavras, do nosso olhar, da condução, né? Que bom a gente poder, às vezes, inovar, né? Trazer uma história de uma cultura diferente e a gente consegue até se perceber mais, às vezes, né? Como é colocado. Trazer histórias de outras culturas também para a gente reconhecer a nossa cultura também, né? Músicas de outras culturas, cantigas também, para a gente também se reconhecer na nossa cultura, né? Sim. E com relação a esse tempo, assim, nesse período, o que eu tenho observado é que da gente ter esse tempo de escutar e de sentir. Que exercício agora fazer isso através de uma câmera, né? É um exercício fazer através de uma câmera. E eu fico sempre, assim, procurando imaginar, já que eu não conheço, e no momento não posso conhecer, porque quando a gente tem aula presencial, eu tenho uma prática de chamar os familiares para a escola, ou da gente ir na casa dos familiares, né? Da gente conhecer realmente, nesse momento não é possível. Eu fico procurando imaginar, através do retorno que chega pelos canais de comunicação que a gente utiliza, né? Imaginar como está sendo para essa família, né? Procuro ver como está sendo para mim também. Tenho filhas, né? Uma delas adolescente, no ensino médio, a mais nova, né? Mas para quem tem criança pequena também, administrar, fico procurando imaginar como é. Porque às vezes a gente pensa que tem que agora, nesse período, reproduzir uma escola em tempo de aula presencial. Tem que preencher o tempo, tantas horas, e muitas vezes não, né? Muitas vezes não. Nem é possível. Não é, exatamente. Exatamente, né?
Então, a gente conseguir achar o canal de comunicação para manter o canal de comunicação ativo, né? A gente, muitas vezes, às vezes o meu encontro é contar uma história. É o encontro. Às vezes a gente canta, faz uma experiência, depois conversa sobre ela, sem aquela obrigatoriedade, né? Porque não é possível realmente. Então, acho muito importante isso, da gente sintonizar com isso. E existe um dado que é um dado objetivo, que é o tempo de atenção que cada faixa etária consegue manter concentrada perante uma câmera, né? Crianças pequenas têm um tempo de atenção concentrada muito curto diante de uma câmera. Na vida, e diante de uma câmera, mais ainda, né? Então... diz que 2 horas é equivalente a todo o tempo escolar. Eu achei. Estava procurando uma poesia que eu gosto muito para estar também compartilhando com vocês, do Dylan Camargo. Ah, sim. Que nesse momento, provavelmente, muitas mães e crianças estão querendo vivenciar isso, e tomara que boa parte deles estejam vivenciando. Pelo menos esse fica aí o nosso desejo. E o nome da poesia do Dylan Camargo é Embalos no Colo da Mãe. Eu gosto muito, e trabalho muito as poesias do Dylan com as minhas turmas. Tem várias, né? Então diz assim: me embala, mãe, me embala, bem juntinho do teu colo, que me enrolo, sou um novelo no teu colo. Me embala, mãe, me embala, no quentinho do teu colo, faz um bolo, que depois não te amolo. Me embala, mãe, me embala, me dá um beijo e uma bala. Me embala, mãe, me embala, é só um pouquinho de balda. Eu acho muito legal. E nesse momento, um pouquinho de balda, um pouquinho de colo, é tudo que todo mundo está precisando, e principalmente as crianças, principalmente os alunos. Um colo, um bolo, uma balda, uma bala. Um pouco desse olhar mais amoroso, um pouco mais desse olhar para além da sala de aula mesmo, para além da escola, e perceber que as coisas estão muito mais conectadas do que a gente imagina. Hoje a escola está dentro de casa e a casa está na escola. E, na verdade, sempre teve assim. O que precisa é que a gente consiga perceber cada vez mais o quanto isso está conectado, mas o quanto isso precisa também ser independente uma coisa da outra. Porque assim como a gente percebe que a escola está dentro de casa, a gente percebe também o quanto eles estão tendo, né, os alunos e até mesmo os professores que estão precisando lá lidar com tecnologias diferentes, coisas diferentes, né, que eles não estavam acostumados. O professor, uma parte deles, né, não são todos, mas uma parte deles nessa parte de conhecer tecnologias novas. Até então, alguns deles eram mais acomodados, agora precisaram desbravar esse mundo novo. E o quanto que agora as famílias também percebem a importância dos professores, né? A importância desse trabalho, dessa carreira, desse profissional na vida dos filhos, porque percebe que os filhos em casa não querem estudar, porque eles têm o ambiente deles, eles querem o espaço deles de estudo fora de casa, não querem trazer a escola para dentro de casa. Então é o momento de a gente olhar para esses dois ambientes, né? Para a escola e para casa, e valorizar esses dois ambientes. E quando estiver em casa, aproveitar esse embalo do colo, no caso dos pequenos. Bom, queridas, queridos. Tem um querido aqui, entrou um querido aqui também, não é só queridas. Entrou o Nelson aqui. Bem-vindo, Nelson. Vou escrever uma coisa aqui.
Ele vai escrever uma coisa. Escreve uma coisa. Então, foi falado do tempo, né? Esse tempo de cada coisa, e tem o tempo do nosso grupo de estudos também, que já está chegando ao final, né? Então, se alguém quer aproveitar e falar alguma coisa, ou fazer uma pergunta, agora é o momento. Depois nós vamos concluindo. Fábio, olá, pessoal. Olá. Eu senti, assim, que essas falas, né, que a Lu trouxe, tão legal que vocês estão trazendo, da aplicação com as crianças, né? Porque, assim, eu tenho estudado um tanto, voltei, né, a me envolver com essa coisa de contos, de contar histórias. Teu som está um pouco abafado, Claudinha. É que esse computador, ele não é bom, por isso que eu acho que eu tenho que escrever. Tá ouvindo melhor agora? Agora sim, agora sim. Ah, tá. É porque esse computador não é bom de áudio. É que, assim, eu ouvindo, né, eu tenho pesquisado algumas coisas, assim, e algumas falas que a Lu trouxe me reportou muito, porque o aspecto, né, desse olhar sistêmico sobre as histórias na aplicação da educação. Isso se aplica num âmbito tão abrangente, né? Porque Sim. vocês estão falando aqui, claro, né, no âmbito da educação, da educação infantil da criança, mas eu fico pensando que em todas as instâncias, quando a gente conta uma história, né, para um adulto, para um jovem, para alguém, às vezes, que está ali com uma circunstância, e a história, ela chega, né, movimenta. Ela conecta, né? Ela conecta sem que a gente se defenda, né? Quando a gente vê, a gente é natural. Personagem, a gente está ali, né, percebendo e sentindo a emanação, né, do tom daquela história que traz alguma coisa para a afetividade, alguma mudança, alguma chavezinha que vira ali dentro, né? Então, eu estou achando muito bom estar aqui, gratidão por saber. Eu estou uns dias querendo participar, né, desse momento, desse grupo de vocês, não estava conseguindo, e deu certo hoje. E é um assunto, assim, que eu tenho estado aqui, eu tenho participado, eu participei até de um grupo esses dias de contoterapia dentro das constelações. Algo muito precioso, muito legal. E eu adorei ouvir a Lu, que coisa boa, Lu, que veio te ouvir. Esse jeitinho dela, né? Assim, imagina, realmente, como a Dani falou, dá vontade de ficar podendo ouvir mais, né? Mais histórias. Imagino que seja muito bom ser teu aluno, realmente. Eu quero ser aluna da Lu, adorei ela, porque ela é muito legal. O professor, quando vai contar uma história, assim, né, que já tem o hábito, ele vai mudando a entonação, e aí tu vai entrando na história, tu querendo saber mais, tu vai se envolvendo, e foi isso que a Lu fez com a gente, nos envolveu na história. Cadê a Lu? Não, tá ali, ó. Tá ali. Não, é por isso que eu convidei ela, né? Tu acha que eu durmo? Liga o áudio, Lu, porque a gente fala depois de ser tão elogiada, horas. Não, tem horas que a gente fica quieta, Dani. Todo mundo se rasgando pela Lu e ela quer. Olha, eu fiquei querendo saber o que é que o Nelson vai dizer naquele sou com letra maiúscula. Eu já fiquei assim, meu Deus, ali vem alguma coisa importante. O que será? Destrava o microfone aí. Olá. Tá travado. Olá, como vão todos? Olá. Agora dá eco. Vocês estão pertinho do outro. Vou falar só um pouquinho, tá? Muita alegria de meus rostinhos aí conhecidos, algumas pessoas que são... Tem assim... Nelson, só um pouquinho. O som do teu, que eu vou levar o meu ali para tu falar para ele. Como tá dando eco, pessoal, eu vou levar ali para ele falar por aqui, que daí não dá eco, tá? Tá.
Então, conforme eu estava falando, né, de ver essas pessoas conhecidas, né, algumas pessoas que são bem minhas amigas. Liga o áudio, Fábio. Começa de novo. Isso está que nem a outra reunião lá, que ficou tudo bugado. Né? Quero me ver livre dessa energia aí de... então é o seguinte, quero falar para vocês, bem brevemente, tá? Que fiquei observando, né, vocês falando, em muitos aspectos, em muitas coisas que eu adorei mesmo, achei muito legal. Tá? Vocês têm que fazer mais vezes isso, e eu tenho que participar mais vezes, né? Você sabe que tem uma estatística da Unesco que 95% da educação básica está na mão das professoras, né? E isso é uma grande responsabilidade, né? Então, sempre momentos assim de descobertas novas, de tempos novos. Agora mesmo, né? A gente está vivendo um período que é preciso muita criatividade, né, para dar continuidade a todo esse trabalho de educação, a esses alunos, a crianças, aos jovens, né, e os trabalhos que vocês fazem, né. Então, eu considero vocês, são as heroínas do cotidiano, porque estão lá nesse trabalho direto, né, às vezes pessoas que trabalham mais de um turno e tal, quando chega de noite, ainda tem as atividades da mãe, da dona de casa, atender o marido, é o terceiro turno, né? Então, tudo isso aí, homem não tem capacidade de fazer isso. Por isso que 95% está na mão de vocês, porque é uma capacidade inerente à mulher, né? A forma do pensamento dela, a forma como ela age, é muito diferente, é multifocal. Né? Então, eu acho muito legal tudo isso, gosto de participar, gosto quando começo a falar de amor e do tratamento com mais amor, com mais interesse, eu acho tudo isso muito legal. Desculpa se eu me estendi um pouco, quero desejar felicidades a todos nós. Abraço, beijos, até mais aí. Obrigada. Obrigada mesmo. Com certeza todo mundo ficou muito feliz. É bom a educação, o Hellinger diz, né, que a educação precisa de homens também, precisa de homens, da força do pai, né? Da figura do pai para equilibrar, porque a mãe traz a nutrição, a mãe traz esse acolhimento, essa estrutura interna que nos permite nos abrir para o aprendizado. A mãe é a linguagem, é o balbucio, mamãe, já começa desde o balbucio. Eu e a Luciana, a gente estava tendo uma conversa muito interessante antes, que eu queria para ela. Ali mostra bem os nossos dois pensamentos, né, Lu? Que quando eu estava na faculdade de letras, eu tinha uma professora que era doutora em linguística, ela dizia que em todos os idiomas a palavra mãe começa com a letra M. Eu nunca pesquisei todos os idiomas para ver se confere, mas eu acreditei nela, porque ela dava aula no doutorado lá, eu acho que ela não ia mentir assim, mas digamos que sim. E aí eu disse, então, e a criança começa, mamãe, o primeiro balbucio, mamãe, e a Lúcia dizia, não, mas independente de começar com M, se começasse com outra letra, eu também ia fazer mamãe, porque é uma coisa orgânica, uma coisa fonológica, o mamãe. Sim, mas não é à toa que mamãe é de mamãe. Aí quem nasceu primeiro, a mamãe ou a mamãe? Que cabe toda a compreensão, cara. E a gente nunca vai ter essa resposta. Talvez um dia tenha, né? Mas eu remonto quem foi que disse mamãe pela primeira vez, em que idioma foi? Foi num idioma único? Ou foi depois da Torre de Babel, que teve a proliferação das línguas? Porque essa mesma professora falou isso, que uma das coisas que mostra, que comprova que existiu a Torre de Babel, é que
os universais linguísticos, que são coisas comuns a todos os idiomas. E uma delas é a palavra mãe, que começa com M em todos os idiomas. Eu achei que todo mundo começou a chamar a mãe depois da Torre de Babel. Também, né? Mãe, cadê minha mãe? O que aconteceu? Quem nasceu primeiro. Mas então, esse é a mãe. E o pai é papapá, é papá, é comida, né? Papapá. Então, o pai nos impulsiona para a vida. Então, o estudo ele está ligado com o pai. O desenvolvimento do nosso intelecto, o desenvolvimento do nosso cognitivo, nesse sentido, tudo é cognição, né? Mas nesse sentido mais escolar, de dar um direcionamento, de encontrar uma profissão, um sentido para o nosso lugar na vida, essa é a força do pai. Então, muito da escola está do jeito que está pela ausência do masculino, está desequilibrado. Então, precisa ter esses dois lados, o masculino e o feminino. Isso é a união. Conte comigo aí. Obrigada. Vamos contar. Contaremos. Você está gravado, né? Vai gravado. Pro YouTube. Está no YouTube. Todo mundo está sabendo. Tá registrado Compartilhem. Eu compartilho. Falando em compartilhar, deixa eu compartilhar uma coisa. Amanhã, sábado à noite, todos os sábados eu faço a constelação online em grupo. Então, convido você já, quem quiser participar, me chama lá. Que aí a gente vai fazer a constelação amanhã. Ontem nós fizemos de uma criança de 3 anos, foi muito legal. E amanhã a gente vai ter uma outra constelação surpresa, mas vai ser online também aqui pelo Zoom. Aí quem quiser participar, me chama. Então, quem quiser participar, entra em contato com a Dani aí. Depois deixa o contato, tá, Dani? Semana que vem, deixa eu aproveitar com os avisos. Semana que vem, durante toda a semana, eu vou fazer lives de assuntos diferentes, de vários assuntos. De organização, de planejamento, de PNL, de constelação, de mãe, mulher. Então, vai ter assuntos bem variados na próxima semana. Todos os dias, ao meio-dia, eu vou estar fazendo lives. E o nome das lives é Almoçando com a Dani. Boa ideia! E nesta quinta-feira, às 18 horas, hora da Ave Maria, a Voz de Novela vai ter o 2º episódio da Voz de Novela Entrevista e vai estar entrevistando esse senhor aqui que disse, conte comigo, vai estar entrevistando ele. Então, já convido todo mundo. E, querida Lu, fala do curso que tu está dando, que tem outras turmas abertas também, fala aí. Conta para nós. É um curso de produção de atividades online, porque é necessário, né, agora, para quem está trabalhando com turmas um pouquinho maiores, de 1º a 5º ano, a gente está desenvolvendo atividades e jogos. O curso é ensinar a produzir atividades e jogos, né? Transpor essas atividades que a gente fazia presencialmente para fazer online. Que legal. E é aqui pelo Zoom? Como é que funciona? Sim, através de uma plataforma, né, que utiliza o Zoom, exatamente. E como é que a pessoa faz para se inscrever, Lu? Essas 2 turmas, elas já estão em andamento, né? Eu vou abrir uma outra turma agora para se inscrever. O que eu tenho feito é divulgar pela plataforma, né? E divulgo pelo Instagram também, é Lúdica Educação e Linguagem, Instagram. E o meu consorte divulga pelo Face dele também. É para criança ou para os pais? Para professores. A gente constrói jogos utilizando ferramentas gratuitas, né? Por exemplo, ferramentas do Google. Né? Como que eu utilizo o Google Apresentações, por exemplo, para criar jogos ou atividades, né? Para enviar para as crianças. É bem legal, porque é útil e necessário nesse momento, né? Nem sempre a gente chega com toda a bagagem, né? Assim, tem que ir fazendo na medida que vai acontecendo, a gente vai aprendendo, né? Então, o curso, ele é prático. A gente faz pelo Zoom, vai abrindo aí as ferramentas e vai construindo juntos, né?
Eu estou achando bem legal. É a primeira vez que eu estou trabalhando com curso online, né? Porque eu trabalhava com curso presencial antes. Mas eu estou achando legal. As pessoas têm me dito que estão gostando também. Vamos ver, né? Eu quero que as pessoas aprendam. Meu objetivo é que as pessoas aprendam, né? Então, estou procurando acompanhar, assim, que às vezes não precisa ter. Indicar. Não precisa ter. A direção está pedindo uma indicação para fazer alguma coisa diferente. Nós sempre fazemos, né, na formação alguma coisa diferente. Eles estão querendo alguém para a gente indicar para fazer na formação online, porque agora as formações estão sendo online. Depois a gente conversa. Sim. Tá bom, querida. Muito grata. Vivian, fala, não fica só botando mão, fala aí com nós. Estou com saudade de ti, faz tempo que eu não te vejo. Então, eu estou aqui super, mega, ultra aprendiz, muito grata de ter me conectado com esse encontro. Nossa, para mim é uma avalanche de informações valiosas, porque eu amo a constelação e esse ano entrei nesse universo da pedagogia e estou amando também. Estou me redescobrindo, assim, um lado profissional que eu não imaginava que eu fosse desenvolver. Mas está tudo se encaixando para evoluir nisso. Estou achando muito interessante essa pegada da pedagogia sistêmica. Anotei todas as indicações de livro aqui para estudar e quero continuar participando do grupo. Não tenho nenhuma vivência em escola ainda. O que eu fiz no ano passado foi um trabalho voluntário numa escola que ela acolhe crianças da periferia aqui de Jundiaí no turno inverso. E aí eu ficava cuidando lá das meninas para elas brincarem de casinha. E exercitei muito essa questão do observar, sabe? Observar e elas reproduziam muito, assim, o que era a vivência delas em casa através da brincadeira. O jogo simbólico. Foi isso que me despertou para fazer a pedagogia. Eu comecei no EAD no início do ano. E aí eu estou adentrando nesse universo agora. Essa é a minha realidade aqui com vocês, mulheres tão experientes que já estão aí nessa vivência. Para mim é muito enriquecedor. Que bom, que bom. A gente fica muito feliz. E na próxima semana teremos já outra convidada, é isso, Fábio? Ela vai confirmar ainda, tá? Mas vamos ver uma convidada aí. A gente vamos deixar surpresa. Dani, pode tirar um print aí? Tiro. Vou tirar e colocar lá para nós. Espera aí. Espera aí. Avisa, tá? Para a gente fazer cara de inteligente. Por isso que eu disse, espera aí que eu vou abrir o negócio aqui para fazer uma foto bem, bem bonita, bem chique. Eu vou botar lá no grupo, depois eu vou editar, tá? Não, vou botar lá no outro, só para garantir de não ficar, de eu poder editar a foto depois, espera aí. Eu estou no suporte técnico, vocês me dão um minutinho. Olha a Claudinha. É uma enluarada. O Nelson está perguntando se o Espírito Santo está sobre a cabeça dele ali na foto. Espera aí que eu não vi ainda. Tem que olhar. A pomba do Espírito Santo está sobre a cabeça dele. Meu Deus do céu. Depois vocês coloquem... Tá? Vai tirar? Depois vocês coloquem no nosso grupo ali, de educação sistêmica. Hã? Aqui o Zoom. Quê? Espera aí que eu estou abrindo o negócio. Tá, então agora sim. Abre. Deu? Abri. Assim? Tá. Cara de bonita. Cara de bonita. Tira a mão da boca. Mas não está travada a minha imagem. Estou dizendo que esse negócio está tudo travando. Deixa eu ver se ele para, se ele volta ao normal. Está travada? É eu que estou travada lá. Olha só. É a minha imagem travada. Que coisa séria isso. Ô, Adriana, antes de tu sair aí,
Bota ali no grupo, querida. Bota ali no grupo como é que foi o grupo aqui, se gostou, o que gostou, recomenda para outras pessoas, compartilhe. A gente vai publicar no Instagram, no Facebook, quem puder curtir, compartilhar. Compartilha a fotinha que a gente vai fazer. Botar um comentário também, tá? Vamos crescer juntos. Vamos botar gente para esse grupo aqui. Quanto mais gente boa tiver aqui, mais a educação, mais sementinhas plantadas. Como a educação, gente aprende sobre isso e pode compartilhar sobre isso também, né? Com certeza. Então, muito grata também. Muito grata aí pelo convite. São experiências novas, né? Vamos aprendendo. Muito grata mesmo. Gurias. Vou tirar. Nós te agradecemos, querida. Uma alegria. 1, 2. Agora eu vou postar lá. Tá. Então tá, queridos. Por hoje é isso. Já é 10 horas passada. Sexta-feira, amanhã final de semana. Bom fim de semana para todos. Tudo de bom. E sexta que vem estaremos aqui novamente. Uma graça do bom Deus. Boa noite, gente. Gratidão. Boa noite. E fiquem com o amor da Virginia Vera. Vou interromper aqui.